A paz, irmãos, aqui quem fala é Cristiane, Conecte Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá. Hoje, sexta-feira, dia 24 de abril, meditaremos em mais uma palavra com os devocionais de Atos, capítulo 21, dos versos 7 ao 15, que diz o seguinte: Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja de Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida ele disse: O Espírito Santo declara: Assim o dono desse cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso, nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, nos disse: Por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiríamos fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, arrumamos nossas coisas e partimos para Jerusalém. Paulo era um servo que sabia dos riscos que ele corria por conta do nome de Jesus Cristo. Ele estava disposto a viver todas essas coisas, até mesmo ser preso. Muito além de entregar o seu corpo na prisão, Paulo também estava disposto a morrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ao falar de Jesus, ele sabia que corria muitos perigos. Ainda assim, acima de tudo, Paulo amava ao Senhor. E por isso, ele deixou tudo e qualquer coisa. Se entregou verdadeiramente nessa missão. Não é difícil se espantar com alguém que decide pregar o Evangelho em países onde a nossa fé é proibida. E esse era um dos riscos que Paulo estava disposto a viver. Isso já está totalmente claro. Nos dias de hoje, seria o mesmo que ouvir alguém dizer que vai pregar o Evangelho em lugares como a Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, lugares que são extremamente perigosos para os cristãos. Nesses lugares, além de ser preso, uma pessoa que prega sobre o nome de Jesus, ela pode morrer. Eu acredito que não há liberdade nenhuma nesses lugares para se pregar o Evangelho. Talvez você não tenha chamado para ir a um desses lugares. Mas a questão aqui que eu quero abordar hoje é muito séria. Nós acabamos de ler que Paulo estava tão focado em seus objetivos e tão comprometido com a missão de Jesus que ele se sentia pronto até mesmo para morrer. Veja, aqui no Brasil e em diversos outros lugares, nós ainda temos a liberdade para falarmos sobre Jesus. Nós sabemos que não seremos presos se por um acaso começarmos a ler a Bíblia e a falar sobre Jesus Cristo em uma praça pública. Sabemos que não corremos o risco de prisão, muito menos de morte. Ainda assim, nós não temos a coragem nem de ir à esquina da nossa casa para evangelizar nossos vizinhos. É um número muito pequeno de pessoas que se dispõem a sair por aí e falar de Deus. Perto de onde você mora, eu tenho certeza que existem muitas igrejas abertas. Claro que nesse momento que estamos vivendo, as igrejas estão respeitando a quarentena, mas foque nesse momento em que as pessoas, mesmo sabendo que existe uma igreja, elas precisam de uma palavra de conforto, mas elas não têm coragem de ir até lá. Se Paulo estivesse aqui hoje, ele não ia esperar uma pessoa vir à igreja. Ele iria a qualquer lugar público, eu consigo imaginar isso, e falaria a todos: arrependam-se, convertam-se e a salvação está disponível para vocês. Ainda é tempo. Assim como Paulo, Jesus Cristo também estava disposto a entregar a sua vida por meio da sua missão. Eles nunca foram covardes. Hoje, com a tecnologia, nós nem precisamos mais sair de casa para falar de Deus
a alguém próximo. E mesmo assim, a gente prefere ficar horas e horas com o celular na mão, sem falar uma vez sequer o nome de Jesus Cristo. A Bíblia está cheia de história de pessoas para que elas te motivem a falar de Deus e a mostrar a todos os seus vizinhos, a todos os seus familiares, que Deus é amor, é um Deus de amor, é um Deus Pai. E a gente está perdendo tempo e isso não pode mais acontecer, pois a vinda de Jesus está próxima. Existem muitas pessoas que ainda precisam ser salvas. Então vamos usar essa palavra para nos motivar como exemplo de que a gente precisa se empenhar mais na salvação das pessoas à nossa volta. Que Deus te abençoe. E para saber mais sobre nosso ministério, acesse www.conectecomcristo.org. Conecte, Ministério de Jovens da Igreja Batista Moriá.